Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz a todos vocês. Como é que nós estamos? Como é que estão a família? Como é que está o trabalho? Tá tudo bem? Nós esperamos que sim, mas não estando, no final deste nosso contato, nós estaremos orando por você. Como eu faço em qualquer assunto, não importa, como eu já disse, não importa qual é o assunto do vídeo, não importa qual é a mensagem que eu vou transmitir. No final, nós vamos orar em favor de todos vocês, tá bom? Todos os assuntos que a gente traz aqui são relevantes. Por exemplo, hoje eu quero aqui atender um pedido de um dos nossos irmãos que nos acompanha. Ele pergunta a respeito do que está escrito em Hebreus, capítulo 6, e o verso 4, 5 e 6. E depois, no capítulo 10, versículo 26. Então eu quero ler e quero explicar para o meu irmão aqui, embora eu sei aonde que ele quer chegar. Hebreus, capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam ao Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vitupério significa grande vergonha. Muito bem, e agora eu vou para o capítulo 10, que são palavras semelhantes. Capítulo 10 e o verso 26 de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, um dos nossos seguidores, um dos nossos irmãos que nos assistem, ele pediu que eu desse uma explicação acerca disso. E meu querido irmão, isso eu tenho certeza que vai ajudar outros, né? Isso aqui, meu irmão, nada mais é do que falando com pessoas desviadas, entendeu? Pessoas que se desviaram, pessoas que saíram da graça. Isso é o que na verdade está dizendo aqui de uma maneira resumida. São Paulo, ele escreveu em grego, né? São Paulo escreveu em grego e Hebreus tem uma polêmica danada, se foi Paulo, se não foi Paulo. Eu tenho certeza que foi ele. E então, São Paulo, ele tinha uma mania de, digamos assim, valorizar. Até porque o Paulo era doutor da lei. Não sei se você já viu como é que se pronuncia um juiz de direito, sobretudo os juízes do Supremo, quando eles estão votando, né? Estão fazendo seu voto lá, ou contra ou a favor. Para fazer um voto, eles demoram horas mesmo, defendendo a sua tese. E o apóstolo Paulo, ele era um doutor da lei. E quantas vezes ele também fez isso, né? Defendendo a sua tese, votando ali ou a favor de condenar alguém ou contra a condenação. Então o apóstolo Paulo, digamos assim, ele valorizava isso. E sobre essa questão do pecado aqui, ele valorizou mais ainda. Mas aqui, meu irmão, aqui no capítulo 10 e o versículo 26, se você ler na nova atualizada, nova Almeida atualizada, inclusive eu ia trazer esta versão que eu tenho, nova Almeida atualizada, que é uma Bíblia que eu diria para você assim, a letra não, mas o sentido é o mais próximo que puderam dos originais. Você entendeu? Por isso que tem a corrigida, que é essa versão que eu estou aqui, tem a atualizada e tem a nova atualizada, que é a famosa NAA, nova
Almeida atualizada. Então aqui, ó, eu vou ler de novo esse versículo. Lá tem uma palavra um pouquinho diferente daqui, que diz assim, ó: porque se pecarmos voluntariamente, lá na Nova Almeida está escrito assim: porque se vivermos pecando voluntariamente. Deu para você entender que há uma diferença? Porque se vivermos pecando voluntariamente, também na Nova Almeida foi corrigida aquela palavra que São João diz assim, ó: todo aquele que peca é do diabo. São João foi curto e grosso. Todo aquele que peca é do diabo. Mas na Nova Almeida atualizada diz assim: todo aquele que vive pecando é do diabo. Então, você começa a perceber, meu querido, que na realidade aqui se fala de pessoas que se desviam da verdade. Ele abandonou a fé, abandonou a igreja, ele se apostatou. Percebe? Então, na realidade, é disso que se fala. Mas, meu irmão, eu tenho certeza que eu vou ajudar muita gente, porque eu sei que você que me fez essa pergunta, não foi bem uma pergunta, você pediu para a gente poder falar a respeito, né? Eu espero que você assista esse vídeo e você vai se inteirar disso. Mas eu sei que lá no fundo do seu coração, você está querendo saber se o apóstolo Paulo está falando aqui do pecado contra o Espírito Santo. Porque, meu irmão, todo mundo me pergunta isso. Todo mundo me pergunta isso. Pastor, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Diz aí para nós. E eu já assisti muitos teólogos tentando explicar, né? Mas todas as explicações que os teólogos dão não convence. Você ouve e fala assim, ele tem um fundo de verdade. Pode ser, né? Mas a pessoa que assiste, que vê, que ouve, não se convence totalmente que aquilo que aquele pregador, que aquele teólogo falou sobre o pecado contra o Espírito Santo, aquilo não convenceu completamente. E não convenceu mesmo. E eu creio que o seu problema aqui deve ser esse, né? No fundo, você gostaria de saber qual é o pecado contra o Espírito Santo. Creio eu que deve ser isso. Então, pastor, diz aí, vamos ver se você me convence. Olha, se eu vou te convencer, se eu vou convencer vocês todos que estão me assistindo, eu não sei, sinceramente. Mas aqui mesmo em Hebreus, nós temos uma palavra no capítulo 12 e o verso 16, que eu quero ler para você. Eu penso que eu vou ajudar todo mundo. Capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12 e o verso 16. Então, se liga aí. Você vai entender aqui, você vai entender qual é o pecado contra o Espírito Santo. Qual é aquele pecado que a pessoa praticou que não tem perdão. Não é isso que todo mundo se preocupa? Eu quero saber porque eu quero fugir desse pecado. Eu não quero praticar. Mas o Espírito de Deus, que usando os homens escreveu a Bíblia, foi inteligente e não colocou o nome do pecado, né? Não colocou. É assim mais ou menos, eu já tenho outros vídeos que eu falei sobre isso, como o pecado do homem do tanque de Betesda, que Jesus curou ele lá no tanque de Betesda. Uma outra besteira, viu, irmãos? Por favor, tem coisa que me deixa assim um pouco chateado e às vezes até revoltado. Pessoas que pregam e querem afirmar que o tanque de Betesda não existiu, que o anjo nunca desceu no tanque de Betesda. Ora! Então significa que tudo aquilo que aconteceu com aquele paralítico, que estava há 38 anos paralítico, que depois, mais tarde, Jesus encontrou ele no templo e falou com ele para ele não pecar mais, para não acontecer coisa pior para ele, aquilo tudo é balela? Aquilo tudo é conversa fiada? Ô rapaz, ô meu irmão, ô minha irmã pregadora ou pregador, que história é essa? Aquela multidão de pessoas que estava lá no tanque, nunca aconteceu aquilo? Na verdade, nunca o anjo desceu lá? Rapaz,
minha irmã, meu irmão. Então, o nome do pecado que o homem do tanque de Betesda praticou, ninguém sabe. Por que que ninguém sabe? Porque se soubesse, todo mundo iria praticar qualquer outro pecado, menos aquele do tanque de Betesda, do homem lá do tanque. Você me entende? Eu me cuido muito para mim não fazer isso, porque o cara do tanque lá, ele praticou esse pecado e ficou 38 anos paralítico. Então, o Espírito de Deus que usou os homens que escreveram a Bíblia foi inteligente e não deu o nome do pecado do homem do tanque de Betesda, assim como também não fala o nome do pecado contra o Espírito Santo, mas aqui nós temos uma dica. Aqui nós temos uma dica que eu vou ler. Aos Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Olha o detalhe aqui. Por quê? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Você pegou aí? Ele foi rejeitado por quê? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Agora, por que que o arrependimento não entrou no coração do Esaú? Porque, traduzindo é isso, né? O arrependimento não entrou. Por quê? Porque, segundo o foro íntimo de Deus, segundo a soberania de Deus, o Esaú tinha aprontado coisas que encheram as medidas de Deus, encheram as medidas do Senhor. Você já leu essa palavra na Bíblia? Deus, ele tem uma medida. Deus tem uma medida. Isso está escrito na Bíblia em vários lugares. Que Deus, ele tem um limite. Um limite. Nós temos um caso lá no Apocalipse, daquela tal de Jezabel, que era uma falsa profetisa, né? Que o Senhor disse lá para o pastor, diz, olha, essa mulher está aí na igreja e ela ensina o povo a prostituir, ela é uma falsa profetisa e tudo mais, e eu lhe dei tempo para ela se arrepender, e ela não se arrependeu. O que Jesus estava falando? As minhas medidas se encheram. Entende, meu irmão? Entende, minha irmã? Então Deus, na sua presciência, no seu domínio, na sua soberania, Deus, quando a pessoa pratica pecados, não é pecados, que enche as medidas de Deus, que termina a misericórdia de Deus. Domingo eu falava com uma irmã na igreja sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é semelhante a um elástico. Você já pegou um pedaço de elástico ou ainda um pedaço de borracha de câmara de ar de bicicleta? Quando eu era criança a gente fazia estilingue. Aqui no Paraná parece que tem outro nome, né? Não me lembro o nome que tem aqui no Paraná. Em São Paulo é estilingue, que a gente fazia com borracha de câmara de ar de bicicleta. Então, a borracha, o elástico, ele tem um limite. Você pega ele, vai esticando, esticando, esticando. Chega uma hora que acaba a elasticidade. Termina. Você quer puxar mais, mas não tem mais elasticidade. Não é isso? A misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, a capacidade de esperar de Deus, ela tem um limite. Entendeu? Ela tem um limite. E isso, só Deus é que sabe quando as medidas de Deus, quando o limite de Deus terminou. Então Deus, ele fecha a porta do arrependimento para aquela pessoa. Fecha a porta do arrependimento. O arrependimento não entra mais ali.
Você consegue entender? Então, é isso, meu irmão. Então, traduzindo e repetindo e resumindo, pecado contra o Espírito Santo é aquele que enche as medidas de Deus, aquele no singular ou aqueles, né? Aquele conjunto de maldade que a pessoa vai praticando, que enche as medidas do Senhor. Termina a paciência, termina a misericórdia. E aí, as portas do arrependimento se fecham, como aconteceu com Esaú. O Esaú aprontou, só aqui você vê que aqui a Bíblia cita 2 pecados dele, né? Fornicação, que é pecado de solteiro, certo? E profano, que é a pessoa que desdenha, que não respeita o que é sagrado, o que é santo, o que pertence a Deus. No caso, era a primogenitura dele, que era algo sagrado que Deus dava para o primeiro filho, que nascesse numa família. Então, aquilo era sagrado porque veio de Deus. Então, só aqui você vê que o Esaú, ele era fornicador, certo? Ele não fornicou só uma vez, ele era fornicador. Ele tinha a prática do adultério de solteiro, que é fornicar, né? Com uma mulher aqui, outra mulher ali. Então, e profano. Então, com toda certeza, ele foi praticando isso, e aí o arrependimento não entrou mais dentro dele. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Então é isso. Estes são os pecados contra o Espírito Santo. Só para terminar, esse vídeo talvez fique um pouquinho mais comprido do que normal, mas eu preciso terminar. Porque observe bem, meu irmão e minha irmã, você vê na Bíblia pessoas adulterando e sendo perdoadas, pessoas que mataram e foram perdoadas, pessoas que roubaram e foram perdoadas, pessoas que adulteraram e foram perdoadas. Você entende? Então não há um pecado específico contra o Espírito Santo. Não há um pecado específico. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Não. O que acontece é uma prática longa, pecando. Então, de novo, para terminar, enche as medidas do Senhor e o arrependimento não entra mais naquele coração. Tenho certeza que eu pude te ajudar. Que Deus te abençoe. Oxalá você e eu nunca venhamos aborrecer a Deus de tal forma que Ele venha fechar a porta do arrependimento para nós. Que Deus te abençoe. Vou fazer o que agora? Vou orar por você. Vou orar pela sua casa. Vou orar pela sua família. Vou orar pelos seus negócios e por tudo que diz respeito a você. Senhor Jesus Cristo, eu te apresento os doentes que me vê e me ouve. Sim, porque pode ser que alguém não tenha visão e está me ouvindo. E aqueles que me vê e me ouve. Aquela pessoa que está enferma, doente, desenganados. Senhor, Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus de longanimidade e bondade. Visita estas vidas agora. Toca neles e opera um milagre. Queima estas enfermidades pela raiz. Não importa o nome do mal, não importa o nome da doença, se é um câncer, se é tuberculose, se é diabetes, não importa. O que nós sabemos e cremos é que o Senhor vai além da medicina. Com Teu poder que não tem limite. O poder do Senhor não tem limite. E não há nada que possa impedir o Senhor de operar. O Senhor mesmo disse lá no livro de Isaías, operando eu, quem impedirá? Então, Senhor, que esse poder infinito possa tocar nessa pessoa enferma, queime este mal, arranque essa doença, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta vasilha com água, consagra esta água e transforma num remédio divino, para que todos que fizerem uso da mesma, da forma em que eles acreditarem, eles sejam abençoados. Abençoa essa peça de roupa,
está representando pessoa enferma, doente. Quando eles fizerem uso desta roupa, eles vão ficar libertos, vão ficar curados pela fé. Também eu te apresento esta minha irmã, este meu irmão desempregado. Abre as portas, Senhor. Abre as portas do emprego, dos negócios para essa pessoa que está com um documento aí na mão, uma foto na mão, desesperado, nervoso ou nervosa, para que na primeira porta que eles baterem, lá estejam os negócios prontos para eles fazerem, lá esteja o emprego preparado. Te peço isso no nome de Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Deus abençoe, minha querida irmã. Foi uma alegria, como sempre, estar falando com vocês aqui. De novo, espalhe essa notícia. Eu costumo brincar com o nosso povo dizendo: faça um fuxico santo. Tem muita gente que gosta de fuxicar, não tem? De enredar. Então, este é um bom enredo. Anuncia para todo mundo que você puder, no grupo ou fora do grupo, que nós estamos aqui no YouTube pregando a palavra de Deus e abençoando a todos. Deus abençoe grandemente a todos vocês e até a próxima, na paz do Senhor. Amém.